Pesquisadores da Unesp em Jaboticabal desenvolvem uma nova vacina contra a mastite bovina. A infecção afeta a capacidade produtiva do gado leiteiro e gera prejuízos aos produtores, que chegam a descartar o leite contaminado. E no Conexão Unesp de hoje você vai conhecer a Lauren Iabuchi. Ela venceu o prêmio Unesp de Teses com uma técnica que usa materiais orgânicos, como a casca de banana, para remover metais de rios contaminados pela atividade de mineração. Unesp Notícias desta quarta-feira, 6 de março, já está no ar. Boa noite. A mastite é uma doença comum em rebanhos de gado leiteiro. A infecção afeta a glândula mamária das vacas e gera alterações no leite, que chega a se tornar impróprio para o consumo. Pesquisadores da Unesp em Jaboticabal trabalham no desenvolvimento de uma nova vacina que pretende minimizar os prejuízos dos produtores. Antes de serem ordenhadas, as vacas leiteiras do setor de bovinocultura da Unesp em Jaboticabal descansam neste curral. A ideia é que durante o tempo de espera, o estresse causado pelo tempo em que ficaram expostas ao sol diminua. É nessa etapa que os tetos são limpos com água e depois secos, eliminando qualquer sujeira. Já na sala de ordenha, os cuidados com a higiene continuam. Após a limpeza dos equipamentos que retiram o leite, os animais passam por uma série de procedimentos necessários para afastar o perigo da mastite, doença que atinge a glândula mamária da vaca. A mastite ela é uma inflamação da glândula mamária e é a mais importante das doenças no gado leiteiro hoje no Brasil, né? E com isso é muito importante fazer o diagnóstico correto, pois um diagnóstico errôneo pode levar uma perda econômica muito grande desde o descarte desses animais para o produtor. O primeiro passo antes de retirar o leite é conhecido como pré-dipping. Um produto antisséptico é aplicado com o objetivo de remover impurezas e evitar a ação de micro-organismos. Cada um dos 4 tetos é seco com uma folha de papel descartável, uma maneira de isolar possíveis contaminações. Em seguida, 2 testes são realizados. O primeiro é o da caneca de fundo escuro, usado para identificar casos de mastite clínica, quando há alterações visíveis na qualidade do leite. O outro é o CMT, teste realizado para diagnosticar a mastite subclínica, situação em que há pouca alteração no leite e ele pode ser consumido após passar por grandes variações de temperatura na pasteurização. A mastite subclínica é aquela que a gente não tem um sinal clínico visível, tá? Porém, ela aumenta o número de células somáticas no leite, que é aquele que a gente vê no teste de CMT, e assim a gente detecta. Então, não tem nenhum sinal clínico no animal. Porém, esse animal ele fica como um reservatório desses patógenos, passando para os outros animais, caso não tenha uma higiene adequada na ordenha, então podendo passar para esses outros animais que estão sadios. Com o término da ordenha, há ainda o pós-dipping. É aplicada essa substância à base de iodo, responsável pela formação de uma película hidratante e protetora. O que é feito normalmente para evitar esses micro-organismos? A limpeza, né? O cuidado dos animais, o teste de triagem, fazer uma linha de ordenha, deixar os animais que são CMT positivo por último, primeiro os animais que nunca tiveram mastite, e também fazer o pré-dipping, fazer a caneca de fundo escuro, fazer o CMT, e no final fazer o pós-dipping, e depois da ordenha, fazer com que o animal tenha um alimento concentrado para ele se manter em pé, para deixar o pós-dipping agir e fechar o teto para evitar que o micro-organismo consiga chegar na glândula mamária. Apesar de adotar todas essas boas práticas, o diagnóstico e o controle da doença ainda são um desafio. Para tentar mudar essa realidade, o Lucas e a Camila, pós-doutorandos da Unesp em Jaboticabal, fazem parte de um grupo de pesquisadores que trabalha há 2 anos na criação de uma nova vacina contra a mastite. O estudo deles teve início durante um doutorado sanduíche no Canadá. Lá, a dupla fez o sequenciamento genético do Staphylococcus aureus, a bactéria mais importante causadora da mastite clínica. Voltando ao Brasil, encontramos alguns pesquisadores aqui, que também faz parte do nosso grupo, e eles estavam fazendo uma vacina para doença em aves.
E, coincidentemente, essa bactéria era o Streptococcus agalactiae, que também é uma bactéria preocupante no caso da mastite. E pensando também nessa parte de uso indiscriminado de antibiótico para tratamento da mastite e resistência desses micro-organismos ao tratamento, né, aos antibióticos. Então surgiu essa ideia de fazer uma vacina para auxiliar no tratamento. A vacina em estudo na Unesp tem um método de fabricação e uma formulação inéditos que se diferenciam dos produtos existentes hoje no mercado. Por isso, no fim do ano passado, foram depositados em uma patente registrada pela agência Unesp de Inovação. Primeiramente, nós isolamos bactérias de casos de mastite, né, de vaca com mastite. Fizemos um preparado, né, de proteínas com esses micro-organismos isolados, Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae, do animal, e inoculamos em bezerro, modelo experimental, né, bezerros, e assim recuperamos esses anticorpos durante algum tempo, né, e assim foi feito esses testes depois em laboratório. Ainda é cedo para falar da eficácia do produto, mas os pesquisadores fizeram um grande avanço no combate aos micro-organismos. É que as bactérias que causam a mastite possuem moléculas que dificultam a ação do sistema de defesa da vaca. Nos testes realizados, o problema foi solucionado e a vacina levou a melhor. Uma boa notícia que no futuro pode proporcionar melhor qualidade de vida ao rebanho e uma produção de leite farta e de qualidade ao consumidor. A pesquisa teve bons resultados em laboratório. O ideal, então, seria fazer testes a campo, em animais, como a vacinação como prevenção à mastite, ou utilizar, então, um anticorpo purificado como terapia de suporte ao antibiótico, ou se pode ser utilizado isoladamente como uma terapia mesmo, uma soroterapia para combater a mastite. O grande objetivo é ter um retorno ao produtor, para dar uma maneira dele sanar essa enfermidade, que é um grande problema para a produção de leite. Através da pesquisa, a gente então forneceu um produto para ele que pode tanto ser preventivo como uma maneira curativa. A gente fala agora de um pedido de ajuda. O Banco de Sangue Canino da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp em Botucatu está com o estoque baixo e necessita de doadores. Dá só uma olhada na importância do serviço prestado por lá e veja também como colaborar. A gente já mostrou aqui no Unesp Notícias que diariamente muitos cães atendidos no Hospital Veterinário da Unesp em Botucatu necessitam de transfusão de sangue. Assim como os seres humanos, esses animais se envolvem em situações de emergência, como acidentes, ou ainda são portadores de doenças que demandam o recebimento periódico de bolsas de sangue para sobreviverem. Mas manter o estoque de bolsas abastecido é um desafio para a equipe que atua no hospital. Por isso, ela conta com a colaboração de proprietários de animais. Para que um cão possa ser doador, é preciso que ele atenda a alguns pré-requisitos, como ter entre 1 e 8 anos, pesar pelo menos 25 quilos, ser dócil, estar com as vacinas em dia e não ter passado por procedimento cirúrgico nos últimos 2 meses. A coleta é rápida e dura de 3 a 15 minutos. De cada animal, são extraídos até 450 mililitros de sangue, um volume capaz de atender a necessidade de até 3 cães. Quem quiser ajudar, é só fazer contato pelo telefone DDD 14 3880 2059 e agendar um check-up gratuito para o seu cão. A mineração é uma importante atividade econômica, mas ameaça o meio ambiente. A poluição de rios e lençóis freáticos por metais carregados pela chamada drenagem ácida é apenas parte do problema. Mas olha só que legal. Uma das pesquisas vencedoras do Prêmio Unesp de Teses mostra ser possível fazer a remoção desses metais com uma técnica que usa materiais orgânicos como a casca de banana. A minha tese de doutorado do programa de pós-graduação em Geociências e Meio Ambiente da Unesp Campus Rio Claro teve como foco de estudo o uso de biomassas como a casca da banana, a borra do café e a semente da moringa para a determinação de metais em águas de drenagem ácida e águas de rio através da técnica DGT. Inicialmente, a minha tese de doutorado era bem diferente
mas não obtia resultados. Então, conversando com uma amiga minha, a Milena Rodrigues Boniolo, ela estava estudando as biomassas com a remoção de metais para urânio, e eu pensei também em fazer a remoção de outros metais com essas biomassas, mas fazendo um gel com agarose e aplicando na técnica DGT. A partir do momento que eu obtive êxito em começar a fazer os géis de agarose com as 3 biomassas, aí começaram os testes também da técnica DGT, os testes de pH, força iônica, interferentes, e posteriormente os testes no local de estudo in situ para a determinação de metais, tanto nas águas de drenagem ácida como nas águas de rio, do rio Corumbataí e rio Piracicaba. Os resultados da minha tese de doutorado abriram novas possibilidades para o emprego de novos agentes ligantes da técnica DGT, feitos a partir de biomassas de baixo custo, abrindo também possibilidades para o desenvolvimento de dispositivos maiores para que haja uma maior utilização das biomassas, e também, além da técnica DGT, abre também novas frentes de pesquisa para que haja estudos na remoção de metais a partir dessas biomassas. Atualmente sou bolsista pós-doutorado FAPESP, trabalhando com a influência de metais na geração de biogás a partir do tratamento de águas residuárias da Unesp daqui de Rio Claro e GCE, em parceria com a USP de São Carlos, e pretendo continuar com o estudo das biomassas para que removam metais com novas metodologias, num futuro projeto jovem pesquisador ou como futura professora em alguma universidade. A Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp abriu inscrições para o programa de iniciação científica destinado a alunos que ingressaram na universidade através do sistema de reserva de vagas para a educação básica pública. São oferecidas 30 bolsas de R$ 400 por mês, além de um subsídio de R$ 120 para despesas com alimentação. A inscrição pode ser feita até o dia 25 de março e o resultado final será divulgado em 24 de abril. O edital completo está disponível na aba de editais, na página da Pró-Reitoria de Pesquisa. O Unesp Notícias desta quarta-feira está chegando ao fim, e se você quer ver o seu projeto ou pesquisa por aqui, não esqueça de mandar a sugestão pelo site da TV Unesp ou pelo nosso WhatsApp. Para você, uma boa noite. Tchau, tchau.